O Ministério Público Federal pediu o afastamento imediato do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Para os procuradores, as ações do ministro configuram a desestruturação da proteção ao meio ambiente, principalmente à Amazônia. E há também pressão internacional. O vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, afirmou que investidores estrangeiros querem uma redução do desmatamento. O tema de hoje é: o apoio internacional pode melhorar a política do meio ambiente no Brasil? Os nossos debatedores são Marcelo Feller, advogado criminalista. Olá, Marcelo, bem-vindo, boa noite. Olá, Mona Lisa, boa noite, Caio, boa noite a todos os telespectadores da CNN. E Caio Coppola, bacharel em Direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa, boa noite, doutor Marcelo, boa noite ao espectador da CNN. Começamos com você, Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, naturalmente eu vou começar desejando aí as boas-vindas ao Dr. Marcelo Feller. É sempre um prazer debater com expoentes, com jovens expoentes aí da advocacia criminal. Bom, a questão proposta hoje ela é de fácil resposta, né? Claro que o apoio internacional pode ajudar o Brasil nas suas políticas relacionadas ao meio ambiente, né? Especialmente com recursos financeiros, que são fundamentais para assegurar a manutenção da nossa vegetação nativa preservada, que ocupa aí 2/3 do território nacional. O que coloca, inclusive, o Brasil na liderança mundial da conservação ambiental. Então, para efeito de comparação, já trouxe esse dado aqui, a União Europeia ela mantém intocada apenas 25% da sua cobertura vegetal. Outro dado interessante, só 9% da matriz energética europeia é de fontes limpas e renováveis. Então, você tem aí outros 14% de energia nuclear e 77% de combustíveis fósseis altamente poluentes, petróleo, gás, carvão. Já o Brasil tem 83% da sua matriz elétrica originada de fontes renováveis. A gente está falando o quê? Energia hidrelétrica, tem eólica também, biomassa, biogás e energia solar. Então, é fundamental ter esses números em mente na hora de avaliar a real consistência das críticas que a comunidade internacional e a imprensa enviesada lançam contra o Brasil. Porque, ao contrário da narrativa ambientalista mais radicalizada, uma análise desapaixonada dos fatos comprova que o Brasil é referência em energia limpa e preservação ambiental, sob qualquer ótica. Pessoal, a gente está falando de 630 milhões de hectares de área conservada. Sabe? Dava para colocar 43 países europeus nesse espaço. E claro que para administrar uma área tão extensa, toda ajuda é bem-vinda. Mas a colaboração de outros países ela deve ser sempre observada à luz daquele ensinamento usualmente atribuído ao diplomata e político francês Talleyrand, né? As nações não têm amigos, as nações têm interesses. E é com base nesses interesses, de natureza econômica, de natureza geopolítica, que as grandes potências atuam no cenário internacional. E aqui tem 2 pontos muito importantes para a gente considerar. Primeiro, a dificuldade dos mercados estrangeiros, né, de concorrerem em pé de igualdade com o agronegócio brasileiro. E segundo, as riquezas naturais da Amazônia, especialmente os recursos hídricos e os recursos minerais. Isso tem um potencial econômico incalculável e faz crescer os olhos mesmo daquelas nações chamadas nações amigas, né, do mundo desenvolvido, que, vale lembrar, tem sim DNA colonialista, imperialista e por aí vai. E vamos pegar o caso da União Europeia. Tá? Faz sentido um bloco que sequer opera com energia limpa e que devastou a sua própria vegetação nativa tecer críticas tão duras ao Brasil? O discurso ambientalista, nesse caso, ele é uma mera cortina de fumaça protecionista com 2 objetivos claros: criar barreiras à exportação do agronegócio e avançar a agenda da internacionalização da Amazônia, tirando esse vasto, esse riquíssimo território do controle soberano brasileiro, provavelmente aí para colocá-lo sob tutela de algum órgão multilateral. Por isso, as restrições sanitárias abusivas, por isso a delonga na assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul, por isso a falácia da Amazônia em chamas, lembra disso em 2019? Mesmo com as queimadas e os desmatamentos dentro de uma média histórica. E aqui não se trata, pelo amor de Deus, de negar os problemas ambientais, mas sim de dimensioná-los proporcionalmente. A Europa e o mundo desenvolvido, grandes poluentes do globo, poderiam fazer muito pela preservação da natureza no Brasil. Vamos pegar aí o exemplo do Acordo de Paris, que coordena os esforços mundiais para a redução de emissões de gases de efeito estufa. E também o Protocolo de Quioto, que estabeleceu as regras para o comércio internacional de emissões, o tal mercado do carbono.
Por que os países europeus não compram nossos créditos de carbono, né? Sendo que nós temos aí a maior floresta tropical do mundo? Por que será? Vamos falar de um outro incentivo, dessa vez criado no âmbito das Nações Unidas e voltado a países em desenvolvimento, que é o RDD+. Essa sigla, ela sintetiza ações de redução de emissões que são provenientes de desmatamento e degradação florestal. O mais da sigla, ele diz respeito à conservação e aumento dos estoques de carbono florestal e ao manejo sustentável das florestas. Então, os cálculos do Ministério do Meio Ambiente, com base em políticas desenvolvidas pelo país ao longo de vários anos, sugerem que o Brasil é titular de um crédito ou de uma compensação de dezenas de bilhões de dólares. Então, percebam que o mundo, mas principalmente a Europa, está em falta com o nosso país na hora de pagar a conta multibilionária da poluição global que eles causaram e ainda causam. Mas o que vira notícia? É a suspensão dos cerca de 100 milhões de dólares anuais do Fundo Amazônia, que tem como principais doadores os governos da Alemanha e da Noruega. Mas a Alemanha e Noruega são doadores atípicos, por assim dizer, porque eles desejam ter ingerência na alocação desses recursos, inclusive financiando ONGs que atuam desalinhadas com o governo de turno, que quer a gente goste ou não, foi democraticamente eleito. Para fechar, meu ponto nesse primeiro argumento é mostrar que o Talleyrand estava certíssimo. O falso bom mocismo europeu, que vilaniza o Brasil, é uma encenação política que serve a interesses, acima de tudo, econômicos. E toda ajuda à causa ambiental deve ser sempre bem-vinda, desde que ela respeite a soberania nacional. Marcelo, vamos então para as suas primeiras considerações, por favor. Em primeiro lugar, Mona Lisa, é uma honra para mim compor essa bancada, esse lugar que já foi, né, que ainda é ocupado pelo meu amigo Tiago Anastácio, já foi ocupado aqui pelo Augusto de Arruda Botelho e a Gabriela Prioli. Fica aqui a homenagem a eles, a minha homenagem a eles. Caio, um prazer debater, vai ser um prazer debater com você aqui nesse espaço. Eu queria começar, Mona Lisa e Caio, trazendo um pouco de clareza no sentido de que essas críticas que o Brasil sofre não são feitas só pela comunidade europeia. As críticas são feitas internamente pelo Ministério Público Federal. O mesmo Ministério Público Federal que pediu e conseguiu a condenação do Lula, que foi para cima do PT, o mesmo Ministério Público Federal aqui do Brasil está olhando isso e falando: nunca antes na história desse país se desmatou tanto e se puniu tão pouco. Além do Ministério Público Federal, além da Europa, saindo do Brasil, o amigão do nosso governo, o presidente Trump, né, que o nosso governo, o presidente Jair Bolsonaro, trata de amigo do peito, mas que sempre, o presidente Trump, sempre que pode, pisa na cabeça do nosso presidente para subir com seus eleitores. Este governo hoje publicou, né, a CRS, o Serviço de Pesquisa do Congresso, que é um serviço, que precisa ficar claro, que não é linkado nem aos democratas, nem aos republicanos, ele é um serviço de pesquisa do Congresso. Soltou hoje uma nota aos congressistas americanos dizendo: atenção, alarme, o Brasil não respeita nenhuma política ambiental, cuidado ao fazerem negócios com o Brasil. O Ministério Público, na ação de improbidade que entrou essa semana contra o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, diz, a ação faz críticas a políticas anteriores de outras gestões, mas diz, eu abro aspas, que apesar de variações no grau de implementação de direitos das outras gestões, dos outros governos, as sucessivas gestões do Ministério do Meio Ambiente jamais se dedicaram a desestruturar ou minar as políticas de Estado voltadas à proteção ambiental, mas sim a aperfeiçoá-las ou incrementá-las. E segue o Ministério Público Federal dizendo que, por meio de ações, omissões, práticas e discursos, o ministro do Meio Ambiente promove a desestruturação de políticas ambientais e esvaziamento de preceitos legais. É bonito, é chamativo o discurso de que as potências europeias estão atrás da riqueza brasileira, ele pode convencer, mas o Brasil, o Caio falou aqui do Acordo de Paris, já antes, o Acordo de Copenhague, em 2009, o Brasil, telespectadores da CNN, se comprometeu, e isso é lei brasileira, tá? Isso foi incorporado no Brasil pela Lei 12.187. O Brasil se comprometeu a reduzir
80% dos índices anuais de desmatamento da Amazônia em relação à média verificada entre 96 e 2005 até 2020, ou seja, os compromissos que o Brasil firmou perante a comunidade internacional são a redução em até 80% para este ano, 2020. E o que a gente está vendo na prática, e aqui isso não é opinião, isso não é discurso, isso não é o que eu acho. A gente está vendo, Mona Lisa e Caio, a gente está vendo de 2018 para 2019, a gente teve um crescimento de quase 50% do desmatamento. Então a gente tinha que reduzir, a gente está aumentando. Aumentou em quase 50% de 2018 para 2019. Aí você pensa, bom, mas então a gente está punindo essas pessoas? Não. Apesar do recorde histórico de aumento de desmatamento, de cortar mais árvores, fazer mais queimadas, isso aumenta e as punições nunca estiveram tão baixas. Nunca. São dois recordes históricos. De um lado, nunca se desmatou tanto. De outro, nunca se puniu tão pouco. Além disso, é bastante assustadora as atitudes do governo, porque, veja, tirou. Hoje em dia, quem tem o poder de conceder florestas públicas não é mais o Ministério do Meio Ambiente. Tiraram isso e passaram para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ou seja, não se preocupa mais com a questão ambiental ao se decidir se vai se conceder a utilização de florestas públicas ou não. O plano anual de outorga florestal deste ano prevê a concessão de área superior, esse dado me parece alarmante, o Caio falou aqui em 43 países europeus, né? Áreas do tamanho de 43 países europeus. O plano de outorga florestal de 2020 estima a concessão no ano de uma área superior a 50 vezes a cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo que é maior que muitos países europeus. Para piorar, coloca uma mordaça institucional, tá? Em órgãos do governo, que ficam obrigados a só dizer aquilo que o ministro do Meio Ambiente autoriza. Isso está acontecendo com o IBAMA e com o ICMBio, que só são permitidos hoje falar pelo ministro do Meio Ambiente, pela Secretaria do Meio Ambiente. Enfim, esses são os meus argumentos iniciais, a minha fala inicial. Que tenhamos, Caio, um bom debate. Então vamos ao bom debate. Marcelo e Caio, por favor. Então, doutor, você vai me permitir pegar carona aí num assunto que você trouxe à tona, que eu esqueci de mencionar nas minhas argumentações iniciais, que foi justamente essa ação do Ministério Público Federal, que também consta do enunciado do debate. Eu tenho algumas preocupações. Bom, primeiro uma consideração, né, sobre a natureza do Ministério Público Federal. Ele naturalmente não é um órgão homogêneo, né? Inclusive, a autonomia funcional de cada procurador faz parecer que cada bancada é como se fosse um reino próprio do procurador. Eles acabam servindo realmente a legislação dentro das margens interpretativas. Mas ele é uno e indivisível, Caio. Claro. Como a lei determina, que é o Ministério Público. Ele fala pelo órgão. Eu acho que existe politização, e aqui vem o segundo ponto, a politização do judiciário, que obviamente contamina também o Ministério Público, o parquê. Ela pode acontecer em diversas searas ideológicas e partidárias e, enfim, em campos de diferentes ideários. Então, concordo, Caio, mas você vai desculpar, foram 12 procuradores, eu não quero ficar te interrompendo, mas eu estou fazendo coisas pontuais, intervenções pontuais. Foram 12 procuradores, não foi um procurador, um lobo, alguém que se destaca, né? Que sai para falar, politizar o assunto. Não, foram 12 juntos que atuam no meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, atuam no ofício do meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Claro, possibilidades existem? Existem. Pode isso tudo ter sido apenas uma jogada política? Claro que isso é possível. Agora, me parece bastante improvável que 12 procuradores tenham escrito uma ação bastante robusta e sem blá 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 jurídico. A ação que eu li inteira do Ministério Público não está trazendo doutrina, ela traz fatos imputáveis ao governo e ao ministro Ricardo Salles. Eu já me dou por satisfeito, doutor, de você manter a cabeça aberta e aventar a possibilidade da motivação política, até porque eu vou ser muito justo aqui contigo, eu tive acesso também ao documento e quando eu vi que eram 128 páginas, eu tive que acionar o modo de leitura dinâmica, até porque logo no início, eu reparei que 18 dessas páginas são praticamente um tratado antimilitar. E vamos lembrar, né, que a corporação militar é a mais prestigiada pela sociedade brasileira, né? Mais de 40% dos brasileiros confiam nos militares enquanto instituição. Isso me assustou um pouco,
porque parece uma obra de natureza política, considerando a alta presença de militares no governo de turno, né, para desacreditar, inclusive desacreditar a competência, né, dessa categoria, dessa instituição, nas questões relacionadas aí à Amazônia. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa, me impressionou a quantidade de citações com base em matérias do Grupo Folha. E vamos lembrar que o jornal Folha de São Paulo publicou recentemente um artigo com o seguinte título: Porque torço para que Bolsonaro morra. Esse é o mesmo periódico que, à época da eleição de 2018, fez acusações até agora infundadas contra a campanha do presidente da República. Então, existe aí, vamos dizer assim, um viés político claro. Além disso, a nota técnica do Greenpeace, que é uma organização internacional envolvida em uma série de polêmicas, né? Tá aí o Google, para quem quiser pesquisar a respeito e saber mais sobre isso. Tem 2 páginas fazendo citações, aquelas conversas, aquele vazamento de conversas do ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, que sinceramente eu não consegui entender qual o motivo disso, porque aquelas mensagens elas tratavam de um procedimento extraordinário de destruição de maquinário destinado a desmatamento. A coisa mais lógica a fazer, principalmente quando você consegue ter mobilidade desses equipamentos, é apreender esses equipamentos e doar ele para prefeituras. Pode se mudar a lei, me parece absolutamente destemperado. Primeiro, que um presidente da República cobre do seu então ministro da Justiça atuação para acalmar os prováveis pedidos dos amiguinhos do presidente e do meio ambiente. Por que eu digo isso, Caio? Porque em nenhum momento a gente viu o presidente cobrando o Moro, naquelas mensagens, sobre o desmatamento em si. A gente viu ele cobrando o Moro de por que teriam sido destruídos os tratores, as máquinas dos seus amigos. Sobre isso, Caio, se você me permitir, isso amigos também do presidente, vem... doutor? Eu vou colocar, desculpe. O presidente é amigo de Não, quem vou colocar, desculpe, amigos do Ricardo Salles. Claro. Em setembro, quando ainda o Brasil enfrentava as queimadas, né, em novembro de 2019, com quem que o Ricardo Salles resolveu sentar para conversar do que ele ia fazer? Ele se sentou, eu vou preservar aqui os nomes, ele se sentou com o autor de uma ameaça de morte contra um servidor do ICMBio, ele se sentou com o ex-procurador-geral de Justiça, que é acusado de abrir uma estrada ilegal dentro de uma reserva extrativista, ele se reuniu, isso na mesma reunião, juntos. Ele se sentou com um condenado por desmatamento, se sentou com uma fazendeira que tem um aras e unidade de conservação criada para atender seringueiros. Essa foi a galera, a trupe com quem o Ricardo Salles se reuniu enquanto a Amazônia queimava e conseguiram juntos que o governo federal suspendesse a fiscalização dentro daquela unidade de conservação. Então, me parece interessante você trazer aqui no debate a cobrança que o Bolsonaro fez para o Moro, né, explicando como as forças nacionais não tinham se intrometido ou tinham se intrometido. Certamente o Moro estava ali explicando alguma coisa para o presidente, a gente não sabe exatamente o quê, mas me parece bastante sintomático da postura do presidente essa cobrança, esse querer entender o porquê que o maquinário da agropecuária foi queimado e não querer saber por que a árvore foi desmatada, por que a floresta foi queimada, por que destruíram, de acordo com decreto-lei, de acordo com lei, por que teriam como forma de punição destruído o maquinário que estava envolvido em práticas criminosas de extração ilegal de madeira. Eu realmente desconheço as motivações do presidente da República, mas é perfeitamente plausível imaginar que ele desejava que esse maquinário fosse destinado aí para municípios, né, que tem necessidades, especialmente se a gente considerar que na área amazônica é o IDH mais baixo, né, do Brasil. Você vê a região mais rica do planeta, possivelmente, com o pior IDH. Muita gente acha que são os rincões do Nordeste, não. Né, são os amazônidas que sofrem com esse mal. Mas, na verdade, eu estava fazendo apenas um comentário lateral dentro da minha observação sobre a ação do Ministério Público. E a outra coisa que me preocupa, né, em relação a isso, então já falando da fundamentação desse pedido do Ministério Público Federal, é que muitos desses assuntos que são tratados para embasar o pedido, né, que sustenta a improbidade administrativa por parte do ministro do Meio Ambiente, eles já foram ou estão sendo objeto de apreciação judicial. Né? E também chama a atenção que até o momento o governo não perdeu ou foi condenado nessas ações. Né? E nesse sentido,
né, de forma aí bastante pertinente, né, o juiz do caso, ele deu o seguinte despacho, eu vou ler trechos aqui para o espectador. De outro caso, né? Você não está falando desta ação dessa semana. Não, estou falando dessa ação dessa semana. É um despacho que fala assim, ó, a fim de evitar o risco de decisões conflitantes e contraditórias, é preciso verificar a existência de outras ações do microsistema processual coletivo, ou seja, ação civil pública, ação popular, por aí vai, que discutam a validade dos mesmos atos administrativos, ora impugnados, pois fere a lógica processual que, correndo em separado as ações, um juiz declare a validade normativa dos atos e outro reconheça a sua manifesta ilegalidade, criando uma situação de incerteza jurídica em relação aos mesmos fatos. O que isso quer dizer, né? Vamos tentar traduzir aí para o coloquial. Essa ação, ela tem um caráter de colcha de retalhos, ou seja, ela junta uma série de iniciativas, tanto da imprensa nacional como de grupos ativistas, e aqui eles têm o direito, né, de recorrer ao sistema judiciário para fazer valer as suas pretensões. Ele junta todas elas num mesmo bloco de uma forma coordenada, né, e com um timing inacreditavelmente oportuno, justamente se você considerar essa nova onda de ataques à questão ambiental brasileira. Então, eu já tive a oportunidade de defender aqui o aspecto entreguista disso, né? Eu até brinquei, eu falei, nossa, tem gente que trocaria a Amazônia pelo impeachment. Fica muito claro, doutor, você leu a peça, essa peça ela tem viés político, ela tem mesmo esse aspecto de colcha de retalho.